Então, vamos dar início à nossa aula, né? Vai ser a penúltima aula essa. Então, vamos lá, olha aí. Equações diferenciais ordinárias, né? Que a gente está vendo, de primeira ordem, claro. E agora, as equações exatas. Vamos lá. Bom, a gente já viu as separáveis, vimos as lineares, as de Bernoulli, as homogêneas também, não é? Ó, e agora vamos ver o que é uma exata. A ideia é a seguinte, né? Ó, você tem uma equação diferencial de primeira ordem para resolver. Aí você verifica se ela é separável. Bom, aí não é. Aí você verifica se ela é linear de primeira ordem. Ela não é. Você verifica se ela é de Bernoulli. Ela não é, digamos. Aí você verifica se ela é homogênea. Aí suponhamos que ela não seja. Perfeito? Aí você agora, nós vamos ver o próximo método de resolução, que é esse, que é as equações exatas, né? Ó. Então, você tem que deixar ela montada similar ao que nós fizemos nas homogêneas, perfeito? Olha aí. Então, você reorganiza ela para que ela fique desta forma, tá ok? Como é que eu sei que ela é exata ou que ela não é? A ideia é a seguinte. Você pega esse aqui, ó, o do coeficiente do dx, não é? E deriva, faz a derivada parcial em relação. Deixa eu voltar aqui, ó. Você faz a derivada parcial do m em relação a y, a derivada parcial, tá certo? Aí você pega o n e faz a derivada parcial em relação a x. Se essas duas derivadas derem iguais, é porque ela é exata. Aí você vai usar o método de resolução das exatas. Aí se ela não for, né, é porque provavelmente ela é de um dos métodos anteriores e você já resolveu. Você só chega aqui, né, se ela é exata, quando você tentou os anteriores e não conseguiu. Aí ela é exata, digamos. Tá certo? Aí vamos ver agora como é que resolve. Tá ok? Deixa eu só apagar aqui. Para a gente prosseguir. Então, é isso que faz de uma equação diferencial de primeira ordem, né, escrita dessa forma, uma equação exata. Mas não esqueça, o coeficiente do dx você deriva em relação a y e o coeficiente do dy você deriva em relação a x. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, aí se ela for, o que é que você faz? Né? Porque a ideia é a seguinte, né? A ideia é a seguinte. Imagina que tu tem uma função de duas variáveis. Opa, vamos lá de novo. Vamos voltar aqui um pouquinho. Imagina o seguinte, a ideia para resolver é a seguinte. Imagina que tu tem uma função z de duas variáveis, f, x, y. A gente sabe que se ela for diferenciável, então ela tem derivadas parciais. A derivada de f em relação a x, ou simplesmente zx, como você queira chamar, a derivada de f em relação a y, ou simplesmente zy. Tá certo? Bom, o diferencial da função f é escrito assim, que é a derivada parcial de f em relação a x dx mais a derivada parcial de f em relação a y dy. Isso é o diferencial, né? Se você observar, nós fizemos o seguinte, nós reescrevemos a equação diferencial assim, né? Olha aí. Tá ok? Ó, vê como é bastante similar, ó. Essa parte é similar a essa, né? Ó. É similar, assim, se o df dx é o mxy e o df dy é o nxy. Agora, voltando aqui para essa função, a gente sabe o seguinte, se a gente pegar essa aqui e derivar em relação a y, e derivar essa aqui em relação a x, né? Ó, a derivada segunda, né? Ó, e a derivada segunda, o que acontece? Isso dá sempre igual nessa função diferenciável. Dá sempre igual se ela tiver a derivada parcial segunda, tá certo?
Aí você vê, o que a gente fez aqui para verificar se essa daqui era exata? A gente fez assim, ó, a gente derivou ela em relação a y, né? Ó, tá aqui, né? Ó, e derivou essa outra em relação a x, que é esse aqui, né? Ó. Na verdade, a gente pegou essa aqui, ó, que é o m, e essa aqui, que é o n, e derivou, né? Ó. Se deu igual, né? Ó, é porque elas realmente são similares, tá ok? Mas similares como? A ideia é a seguinte, se você tem uma equação desse tipo e você fez isso, então você vai pensar que o m é a derivada primeira em relação a x e o n é a derivada primeira em relação a y, né? Derivada parcial. Aí, ó, você pode chegar nessa função aqui de volta, entendeu? A ideia é essa. Então, ó, você vai dizer, ó, você verificou, fez isso e deu exata. Então, é porque vale isso aqui, né? Você fez valer isso aqui olhando para essa outra parte. Aí, o que você faz? Você vai dizer que o m é a derivada parcial de f em relação a x e o n é a derivada parcial de f em relação a y. Qual o nosso objetivo? Achar f de xy. Esse vai ser o nosso y, que vai ser a nossa solução. Perfeito? Vai ser a nossa solução justamente. Aí como é que a gente vai fazer? Olha só. Se eu tenho a derivada parcial de f em relação a x, para eu achar o f, é claro, eu vou integrar em relação a x. Ah, professor, mas tem que ser essa? Não, podia ser qualquer uma das duas, né? Assim, se você usar essa, você vai integrar em relação a x. E se você usar essa, é claro que você vai integrar em relação a y. E daí fazer os procedimentos que a gente vai ver agora para achar a solução. Perfeito? Então, vamos apagar aqui, né? Ó, e vamos para o próximo. Olha aí. Então, é como eu lhe disse, né? Ela é exata. Então, existe a função f, de tal forma que a derivada parcial de f em relação a x é o m, como eu já lhe disse e expliquei por quê. Tá certo? Aí, o que é que eu vou fazer? Ó? Como eu disse, ó, ele aqui usou em relação a x, mas podia ser esse aqui, ó. Né? Podia ser esse aqui, que era derivado em relação a y. Qual a diferença? Que quando você fosse integrar, você não integraria em relação a x, você integraria em relação a y. Né? Mas como você usou a derivada parcial em relação a x, você integra em relação a x. Né? Aí, quando você achar que é integral, ó, teria que ser aqui, ó, mais uma constante, né? Ó, mais uma constante. Aí, ó, essa constante, né? Ó, a gente já viu o seguinte, que quando a gente deriva uma função em relação a x, a gente considera o y constante. Então, na verdade, eu estou pensando isso aqui, ó. Então, quando eu integrei, a constante pode ser alguma coisa na variável y, né? Uma função na variável y, né? Então, essa é a constante que aparece no resultado da integral, né? Ó, uma função na variável y. Tá certo? Aí o que é que eu faço? Bom, como eu já sei a derivada de f em relação a y, né, que é o n, aí esse resultado aqui, ó, eu derivo em relação a y e comparo aquele resultado lá. Perfeito? Aí eu comparo aquele resultado lá, como eu lhe disse, ó. Derivo em relação a y e comparo ao n, né, ó, aquela integral toda. Claro que o resultado do que eu obtive. Tá ok? Aí daí, ó, a partir daí, eu acho o g' de y, tá ok? Achado o g' de y, né? Aí eu integro em relação a y e acho o g de y. Aí com o g de y, eu tenho a solução, perfeito? Vamos ver na prática como é que isso funciona. Vamos lá. Primeiro, eu tenho que verificar isso daqui, né? Tenho que verificar se ela é exata, né? Aí o que eu sei? Que o coeficiente do x, do dx, né, é o nosso m, e que o coeficiente do dy é o nosso n. Aí o que eu vou fazer? Vou derivar o m em relação a y, né? Por quê? Porque o do dx eu derivo em relação a y, né? A derivada do m em relação a y seria isso aqui, a derivada de 2xy, que é o m, derivado em relação a y, né? Em relação a y, o 2x é constante, repete, a derivada do y é 1, então dá 2x, perfeito? Aí eu vou fazer a mesma coisa com n, né? Ó. Não exatamente a mesma coisa que agora eu vou derivar em relação a x, tá certo? Então, é a derivada do n em relação a x, perfeito? Então, de novo, vai dar 2x, ó. Aí deu igual. Como deu igual, ela é exata. Então, esta aqui
é exata. Sendo exata, eu uso o método da exata. Qual é o método da exata? Não é? Deixa eu apagar isso aqui tudo. Deixa eu apagar isso aqui tudo e a gente continua, né? Então, já sabemos que ela é exata. Então, a gente vai prosseguir. Ok? Aí, lembra que, então, ela sendo exata, existe uma função f que é a solução dela, né? Então, nosso objetivo é achar a função fxy, que é a solução dela. O que é que eu sei em relação a y? Que a derivada parcial dessa função f em relação a x é o m, tá certo? Então, vou colocar bem aqui. Que a derivada parcial dessa função f em relação a x é o m e a derivada parcial da função f em relação a y é o n, tá certo? Assim sendo, o que é que eu vou proceder agora? Vou fazer o seguinte. Eu vou integrar para achar o f, né? Já que eu tenho as derivadas, tá certo? O próximo passo é integrar, né? Então, vamos lá. Então, fxy, que é a minha solução, é a integral, tá certo? Da derivada parcial de f em relação a x dx. Como eu derivei em relação a x, eu tenho que integrar em relação a x, perfeito? Então, isso é a integral do m em relação a x, né? Então, isso é a integral de 2xy, que é o m aqui, né? Aqui em cima, olha só, aqui em cima, em relação a x. Perfeito? Bom, em relação a x, o 2 e o y é constante. Então, só vou integrar o x, né? Então, o 2 e o y repete. E o x é x ao quadrado sobre 2, é a integral de x, perfeito? Aí mais a constante. Como eu integrei em relação a x, é porque eu estou pensando que é a derivada em relação a x. Então, aparece a constante. Aí a constante eu posso pensar que é uma função só na variável y, né? Porque se tudo foi feito em relação a x, qualquer coisa que tenha só o y é constante. Então, é assim que é a minha constante. Então, é assim que eu procedo. Aí, ó, cancelo isso com esse. Aí, o que é que eu tenho? Eu tenho que x ao quadrado y mais g de y. Perfeito? Então, ó, eu teria, ó, veja que fxy é x ao quadrado y mais g de y. Se eu já soubesse quem é o g de y, eu teria acabou. Perfeito? Terminou tudo. Tá ok? Mas não é o caso. Aí, o que é que eu vou fazer? Tá certo? Vou usar outra informação, que é a derivada parcial de f em relação a y. Ah, vou integrar de novo? Claro que não. Como eu tenho a f e tenho a derivada parcial em relação a y, que é o n, né? Eu vou derivar em relação a y. Quando eu derivar o f em relação a y, né? Isso vai dar, em relação a y, a derivada aqui é x ao quadrado. Como o g é função de y, né? Só que eu não sei quem é o g, a derivada dele é g' de y, perfeito? Mas eu sei que isto é o n, né? E quem é o n? X ao quadrado menos 1. Perfeito? Como eu quero g' de y, cancelo o x ao quadrado com o x ao quadrado, e eu tenho aqui, ó, que o g' de y é igual a menos 1. Ora, se o g' de y é igual a menos 1, para eu achar o g de y, é só integrar aqui dos dois lados, né? Então, eu vou fazer a integral do g' de y em relação a y, e vou, no outro lado, integrar o menos 1 em relação a y, né? Quando eu integrar a derivada, eu volto para a função original, obviamente, né? Eu vou ter g de y, tenho a função original. E quando eu integrar aqui essa função, tá certo? Isso vai dar menos y, né? Menos y. Aí, mais uma constante. Eu não vou colocar ainda, eu vou colocar no final com a minha solução. Tá certo? Porque senão vão aparecer duas constantes, aí eu vou ter que passar uma para outro membro e tal, aí vou somar e vou colocar uma constante. Então, vou colocar a constante no final, né? Então, aqui, ó, o que é que eu teria? Eu teria que o f de xy é igual a, tá aqui, ó, f de xy, né? É x ao quadrado y mais g de y. G de y é menos y, então, menos y. Isso seria a solução. Só que, veja bem, do jeito que a gente viu lá, deixa eu ver se ainda está aqui, ó, que se ainda tiver aqui, eu vou mostrar para vocês. Ah, não, eu já apaguei, né, aquela minha tela.
Tá certo? Aí, ó, existe essa função aqui, essa f de xy, né? Essa f de xy que eu quero achar. E isso aqui, ó, eu falei que é o diferencial dela, né? Então, eu estou dizendo que o diferencial de f, que a gente já viu que era a derivada parcial de f em relação a x, dx, mais o diferencial de f em relação a y, dy, é igual a zero, né? Porque eu estou comparando com essa, né? Igual a zero, tá aqui, ó, igual a zero. Qual é a conclusão? Isso só acontece se f de xy for igual a uma constante. Aí é onde eu vou aqui, ó. Então, x ao quadrado y menos y é igual a uma constante. Tá certo? Então, essa é a solução geral da nossa função, né? Ó. Da nossa equação diferencial, desculpe, né? Ó. Essa é a solução geral. Por quê? Porque eu estou pensando que essa função de duas variáveis, na verdade, ela é constante. Por isso que o diferencial dela, né? Porque já que ela é exata, eu estou olhando isso aqui como se for o diferencial dela, né? Ó. A equação diferencial é igual a zero. Só vai dar se quando eu calcular o diferencial, né? A função for constante. Perfeito? Então a solução é essa igual a uma constante. Por isso que eu não quis colocar mais uma constante, porque eu não teria que colocar mais C, aí passaria para o outro lado, aí K menos C, eu teria que dizer que era outra letra constante. Perfeito? Então, coloquei isso no final e é assim que você vai proceder. Perfeito? Né? Aí você vê aí, ó, que a ideia é bastante simples, né? Agora eu vou apagar tudo aqui, né, para você ver como é que foi feito aqui no slide, mas a ideia foi a mesma, olha aí. Certo? Olha aí, verificou que era exata, né? Ó. Verificou que a derivada parcial de f em relação a x, então, é o m, né? Que é o 2xy. Integrou e o outro n. Integrou tudo em relação a x e deu x ao quadrado y mais g de y, né? Como a gente viu, né? Tá certo? Aí comparou com o n, né? Ó. Cancelamos o x ao quadrado com x ao quadrado. Então, a derivada é menos 1, integrou dos dois lados, aí de um lado deu a função original e do outro menos y. Então, a solução foi x ao quadrado y menos y igual a uma constante. Perfeito? Então, essa é a solução geral. Tá ok? Tá? Ó, aqui o colega isolou o y, né? Ó, colocou o y em evidência, mas não precisava. Podia deixar assim mesmo que não teria problema. Tá certo? É claro que numa questão de múltipla escolha, você teria que ver se não houve alguma transformação, tá certo? Aí vamos lá. Nesse outro exemplo aqui, ó. Então, ó, o que a gente tem aqui, ó? A gente tem que este aqui é o M e que este aqui, ó, é o N. Perfeito? Aí o processo é o mesmo, né? O processo é o mesmo. Então, eu vou pegar aqui, ó, o M e derivar o M em relação a y, né? Ó, porque o M é o coeficiente do dx, então deriva em relação a y. Derivando em relação a y, a derivada da exponencial é ela mesma, é elevado a 2y, vezes a derivada da interna. A derivada de 2y é 2, menos. Agora aqui é um produto, né? Ó. Deriva a primeira e repete a segunda. Derivada de y é 1, vai ficar cosseno de xy, mais, repete a primeira. A derivada do cosseno é menos seno, repete a interna, né? Porque é composta, vezes a derivada da interna. A derivada de xy, né? Em relação a y, dá só o x. E isso vai dar 2 elevado a 2y. Aí, menos com mais é menos cosseno xy. Aí, menos com menos vai dar mais xy seno xy. Perfeito? Aí, vamos lá. Agora, vamos pegar aqui o n e derivar o n em relação a x, né? Ó. Em relação a x, ó, esse aqui é constante e o 2 é constante, né? Ó, então, repete. E a derivada do x é 1, então vai dar 2 elevado a 2y. Menos, ó, isso aqui, ó, em relação a x, ó, é um produto. Então, novamente, vamos lá. Derivada de x cosseno xy, derivada de x é 1, então fica só o cosseno xy, mais, repete o x, né, aqui repete a primeira e deriva a segunda. De novo, menos seno xy, aí vezes a derivada do xy em relação a x, que vai dar y, né? Tá certo? Aí mais, derivada de 2y é zero, não precisa. Então, isso vai dar 2 elevado a 2y, menos com mais é menos, cosseno xy,
Aí mais com menos é menos, com menos é mais. X vezes Y, né? Ó, XY, seno XY. Aí deu igual, né? Ó, se deu igual, é exata. Tá certo? Em sendo exata, eu posso usar aquela teoriazinha que a gente já acabou de ver, né? Ó. Então, vou apagar aqui e começar. Então, existe a função f, que é a função que eu quero achar. Tá certo? Sei que ela é igual a constante agora, né? Ó. A derivada de f em relação a x é o m, tá certo? Que nesse caso... Não vou colocar não, né? É o m, aí ponto e vírgula, vou colocar ponto e vírgula. A derivada do f em relação a y é o m, tá certo? E que a gente sabe que esse cara aqui é o m e que esse cara aqui, opa, até aqui, né? É o m. Perfeito? Então, vamos lá. Então, ó, a gente pode integrar em relação a x ou y, tanto faz, né? Mas eu vou integrar essa aqui em relação a x, né? Que é o m, né? Então, eu vou integrar f de xy, né? Vou fazer como antes. É igual à integral da derivada parcial de f em relação a x dx, que é igual à integral do m, né? Ó, quem é o m? É 2y menos y cosseno xy dx, né? Porque eu peguei o m. Então, o m eu integro em relação a x, né? Porque eu estou pensando que ele é a derivada do f em relação a x. Então, eu vou integrar em relação a x, obviamente. Ó, em relação a x, isso aqui é constante, porque não tem x aqui, né? Ó. Então, como é a integral da constante? É a constante v de x. Então, é x elevado a 2y. Menos, olha só, esse aqui é constante, repete. Agora, esse não é constante, não, que tem x aqui, né? Ó. A integral do cosseno é o seno, xy, vezes o inverso da derivada da interna. Lembra que na derivada é vezes a derivada da interna. Aqui não, aqui, como é integral, é o inverso da derivada da interna. A interna é xy, né? Ó. A derivada de xy é y, né? Ó. Então, sobre y. Tá ok? Aí, mais a constante, que é uma função na variável y, né? Ó, porque eu estou fazendo tudo em relação a x. Então, fxy é igual. Bom, x é elevado a 2y menos y. Menos y não, né? Ó, aí já vai mudar aqui, né? Vamos apagar. Fazer direito. Tá. Aqui, ó, eu posso cancelar esse y com esse y, né? Então, vai ficar menos seno xy. Perfeito? Mais g de y. Esse é o f de xy. Tá certo? Bom, agora eu vou comparar com a outra informação, que é essa daqui. Vou derivar em relação a y. A derivada de f em relação a y vai ser igual a, em relação a y, né? Isso aqui é a constante, repete, x é elevado a 2y vezes a derivada disso, que eu vou colocar aqui na frente, tá certo? Aí a derivada desse aqui, ó, a derivada do seno é cosseno. Aí, ó, na integral, dividiu pela derivada da interna, na derivada, multiplica pela derivada da interna, né? Ó. Como eu estou derivando em relação a y, então o resultado aqui é x, né? Ó. Tá ok? E esse aqui, ó, é o nosso n, tá certo? Que é 2x elevado a 2y menos x cosseno xy mais 2y, né? Ó. Aí o que vai... 2x vai cancelar com esse 2x aqui, é 2y. Menos x cosseno vai cancelar com esse aqui, né? Ó. Perfeito? Aí o que eu vou ter? Que... Opa, faltou aqui... Faltou aqui, né? Mais g' de y, me perdoe, tá? Tá ok? Aí cancelou e ficou que o g' de y é igual a 2y. Então, eu tenho aqui, ó, g' de y igual a 2y, né? Porque faltou derivar esse aqui, né? Então, agora integra os dois lados. A integral de g' de y dy é igual à integral de 2y dy. A integral de g' de y é o g de y, né? E a integral de 2y é 2y ao quadrado sobre 2 é só y ao quadrado. Conclusão. A solução, ó, que já era essa aqui, ó, x
E elevado a 2y, né? Ó, aqui é o f de x, né? O f de xy, né? Ó, menos seno xy. Tá certo? Mais g de y, que eu encontrei y ao quadrado. Igual, né? Como a gente sabe, é uma constante. Pronto. Essa é a solução geral, né? Perfeito? Então, você vê que não teve nada assim de extraordinário. Você só precisa resolver a integral, né? Tá ok? Aí, olha só. Processo do mesmo jeito, né? Ó. Aí integrou direitinho, tá certo? Só que ele fez aqui com o y, né? Ó. É bom que foi de maneira diferente, né? Ó. Em relação a y, né? Ó, vai dar o mesmo de antes, vai cancelar o x com x e tal, aquela coisa toda, né? Ó. Perfeito. Não. Aí quando você igualar lá, né, ó, vai dar isso daqui, né, ó. Aí você vai integrar isso aqui em relação a x, né, ó. Perfeito, ali? A ideia é a mesma, né, ó. Então é constante, bom, então não vai fazer diferença. Então é aquilo que a gente fez, né, ó. Na verdade, o que a gente fez foi o seguinte, colocar igual, aí a constante aqui do outro lado, a gente passou a constante para o outro lado, né? Mas o resultado é o mesmo, tá ok? Então é isso, né? A aula de hoje é essa. Aí, na próxima aula, o que, que a gente vai ver? A gente vai ver o seguinte. A gente vai ver a seguinte ideia, né? A gente vai ver a seguinte ideia, né? A gente tem uma função que não deu para resolver por nenhum daqueles outros métodos e nem por esse método que a gente viu agora, tá certo? Aí o que, que vai acontecer? A gente vai dar um jeito de transformá-la em exata para resolvê-la como exata, né? Esse é o assunto da próxima aula. Então, até lá.